THM Entertainment Productions apresenta curso de estatística. Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Eu sou o Thiago Marum, no backstage nós temos o querido Vinícius Castanho, ou Sr. Backstage, como tem sido chamado, e hoje a gente vai conversar sobre estimadores, estimativas, parâmetros e também sobre algumas propriedades aí dos estimadores, tá bom? Vem com a gente que a gente já te conta tudo depois da vinheta. Vai! Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui desenvolvendo o nosso curso de estatística, mas atendendo a pedidos de vocês que compartilharam, se inscreveram e assinaram lá as notificações do nosso canal, tem passado nas provas, entendido as matérias e tudo, desde probabilidade até aqui em estatística. A gente está desenvolvendo um material exclusivo que vai versar aí nas próximas aulas sobre inferência estatística, já começando da teoria de estimadores e dali para frente teste de hipótese e tudo mais. Então, vem com a gente tem um puxadinho aqui, uns vídeos daqui, um vídeo dali. Você vai encontrar o material todo agregado no nosso site, thmestatistica.com, com tudo gratuito. E, logo menos, você acompanhando aí as novidades, vai ter o nosso curso geralzão que vai costurar todas essas matérias. Mas, por enquanto, não deixe de acompanhar e de se inscrever e de comentar, porque, afinal, o comentário de vocês que ajuda aí na qualidade dos nossos produtos e serviços. Tá legal? Muito obrigado pelo apoio de sempre. Vamos lá! Estamos de volta! Caramba. Que ótimo. Pera aí, eu tô numa aula agora, não dá. Bom, vamos começar então nossa aula, indo lá para nossa lousa digital. Na nossa última conversa, em que eu estava sozinho, não é mesmo, Vinícius Castanho? Você estava em outro estúdio, no estúdio São Paulo. Hoje nós estamos no estúdio Joinville, quer dizer, da banda. E a gente conversou de conceitos de amostragem. Na verdade, nem era no estúdio do São Paulo, era estúdio Pardo. Rapaz, era outro estúdio ainda mesmo. Mas tudo bem. Anyway, isso não faz diferença pra gente. A gente estava falando de conceitos de amostragem. Lá, nesse último vídeo, eu falei um pouquinho para vocês sobre a diferença de população e amostra. Então, a gente colocou uma coisa meio assim, um desenho bem bonitinho que a população podia ser algo. Eu vou tentar deixar ele assim, algo... Nossa, não quer deixar. Muito bem. População podia ser alguma coisa ali desenhada como um grande universo amostral. A gente já falou bastante desse tipo de representação lá em probabilidade. E aí, quando eu extraio um pedaço dessa população, né, um pedacinho do todo, eu tenho uma amostra. Uma amostra é essa retirada, né, de um pedaço do todo ali da nossa população. Deixa eu colocar aqui, pronto. E não deixa de jeito nenhum o negócio ficar irregular. E aí, essa amostra, né? Deixa eu deixar então, pronto, um negócio mais assim, mais limpo. Essa amostra tem algumas propriedades, que é o que a gente consegue amostrar, tem jeitos de fazer a amostragem, tem tipos de amostragem, tem determinística, probabilística, você vai ver tudo isso no vídeo anterior. Partindo de agora, eu vou falar para vocês dos parâmetros, que a gente também conversou lá, vou retomar isso rapidinho, e conversar sobre estimadores e estimativas, e propriedades de estimadores. Então, para deixar a conversa mais clara, vamos ter essa ideia de que população é esse todo. Vamos já deixar aqui um desenho esquemático, pequenininho, para não tomar a nossa lousa. Então, população é esse todo e a amostra é o pedacinho da população, certo? A gente tem na população os parâmetros, que são os valores que a gente quer conhecer. Então, vai ter uma grande média, por exemplo, que a gente vai chamar de média populacional, vai ter a variância, que é uma medida de dispersão, como a gente viu também já em outras conversas, tem também a proporção amostral e alguns outros parâmetros nesse sentido, mas a gente vai ficar nos mais clássicos aqui, que são a média populacional, denotada pela letra μ, a gente tem a variância populacional, denotada por sigma quadrado, e a gente tem também a proporção amostral, denotada pela letra P. E aí, estes são parâmetros, ok? Parâmetros são aqueles que a gente quer estimar. A gente não tem conhecimento dos parâmetros e por isso a gente vai lá e faz uma amostra, um pedaço do todo. Com esse pedaço do todo, a gente tenta estimar os parâmetros. Então, as nossas estatísticas são as medidas que tentam estimar os parâmetros. Tem gente que chama as estatísticas de estimadores, que é a nossa
conversa aqui. Eu vou usar o termo estimadores, mas se você já viu alguém usando a palavra estatísticas para os estimadores, está na mesma. São jeitos de calcular algo que vai estimar os parâmetros. Então, com resultados de uma amostra, eu vou tentar inferir o todo. Por isso que a gente está nesse contexto de estatística inferencial. A gente está tentando descobrir o todo a partir de uma parte. E aí, eu vou colocar aqui um dos estimadores mais conhecidos que a gente tem. Então, para estimar a média populacional, nosso estimador vai ser a média amostral, x barra. Esse é um estimador. O que é um estimador? É uma fórmula matemática sobre o que fazer com um conjunto de dados, tal que esta medida resultante dessa fórmula estime com alguma precisão, com alguma confiabilidade, com alguma ideia, o verdadeiro parâmetro, o verdadeiro valor que você está interessado em descobrir. Então eu tenho lá uma população brasileira e todos têm lá suas alturinhas e eu quero saber a altura média do brasileiro. A altura média do brasileiro eu teria que pegar todos os brasileiros e ver a altura deles e calcular uma grande média. Eu não vou conseguir isso. Aí eu vou lá em vários estados, amostra com todos os tipos mais adequados de amostragem e tem uma amostra com N elementos. Então, retomando aqui, N elementos seriam o número de informações que eu tenho em uma amostra, um pacote de dados. Com esses N elementos, eu somo as alturas de todo mundo dessa amostrinha, divido pelo número de pessoas que eu fiz o resultado e eu tenho uma média amostral. Esse é o estimador que a gente vai utilizar para a média populacional. Por que é ele? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas esse é um dos estimadores. Então, estimadores são essas fórmulas matemáticas, são cálculos, tá? Não, o estimador não é o resultado dessa conta, ele é a própria conta que é feita, tá bom? Tudo bem? Tudo certo. Beleza. Backstage ao lado? Eu tô acompanhando a luz. Side stage, então. Side stage. Side stage. Então tá bom. Esse é o estimador da média populacional. Qual que seria o estimador da variância populacional? Aqui fica fácil. É denotado pela letra S ao quadrado, né? S2. Seria a variância amostral. A formulinha dela é meio feia. Eu vou pôr rapidinho aqui. Devo pôr? Não vou pôr. Vou deixar vocês olharem depois. Quando a gente fizer um exercício disso, eu mostro. Mas tudo bem lá. É uma diferença dos desvios pelo N-1. A gente discute isso tudo na aula de medidas de dispersão. Você pode olhar aqui embaixo, a gente deixa o link dela para você retomar esse conceito. Então tá bom. Tem lá o X barra, tem o S2 e para a proporção populacional a gente tem o P chapéu. Tá bom? Esses são os estimadores que tentam estimar aqueles parâmetros. A gente sabe que são estimadores, a gente viu os principais parâmetros, os principais estimadores deles e os nomes. A gente já tinha falado disso até nas últimas aulas. Mas retomamos. Por quê? Porque estimadores, quando você tem um conjunto de dados e aplica eles, te retornam estimativas, que são realmente os resultados numéricos provenientes da sua amostra. Então, quando eu fizer um X barra lá na minha amostra, na altura média do brasileiro, e isso der lá 1,63 m na minha amostra, por exemplo, então essa é a altura média da minha amostra, essa é a estimativa que eu tenho do parâmetro média populacional. Então, quando eu aplico o cálculo do estimador num conjunto de dados, eu tenho uma estimativa. Muito bem, aqui em cima. Então, a estimativa é um número, essa é a ideia. Então, parâmetro, estimador, estimativa. Beleza, tudo bem? Tudo certo. Muito bem, acho que... Cadê meu roteirinho? Acho que dessa primeira parte, a gente falou bem. A gente já gastou um tempinho conversando disso e agora eu vou falar por que nós escolhemos os estimadores que eu mostrei para vocês aqui. Vou tentar deixar... Ele não quer deixar, vou apagar essa parte. Pronto. Por que a gente escolhe, né? Como que a gente escolhe os estimadores que a gente tem feito aqui? E aí, isso vem de propriedades desses estimadores. E que propriedades são essas? Eu vou dar dois nomes aqui, que a gente vai apresentar e vai discutir na próxima aula com exercício. Nossa, mas esse... Que ótimo, a nossa volta tá linda. Vamos fazer assim, eu vou só falar, vai. Eu vou escrever, já que o teclado não está me ajudando. As nossas propriedades são justeza e consistência, tá? E aí eu vou explicar cada uma, a gente vai ter uma ideia do que se trata e na próxima aula a gente já entra com a aula fazendo um exercício aplicado disso. Muito bem, justeza. O que é um estimador justo?
tá? Um estimador justo vai ser aquele em que seu valor esperado for igual ao parâmetro. Vamos tentar manter a notação que a gente usou aqui bem informal. O valor esperado de um estimador, lembra que estimador é uma fórmula, estimativa é um número. O valor esperado de um estimador é igual ao parâmetro. Eu fiz o parâmetro de que cor mesmo? Laranja, acho, né? Não, preto. Estimador é igual ao parâmetro. Nossa, mas como assim valor esperado? Olha, valor esperado é uma operação que é feita num conjunto de variáveis aleatórias ou em uma variável aleatória e que é um cálculo matemático. É um cálculo, o valor esperado de uma variável aleatória. Isso aí é tema do nosso ramo de teoria de probabilidades. O que a gente está tratando aqui é estatística inferencial. Um dos pilares dessa parte inferencial é a teoria de probabilidades. Então, se você não sabe o que é valor esperado, dá uma voltada aqui nos nossos vídeos, lá na playlist de teoria de probabilidades, vídeo 11 ou 12, eu vou deixar aqui na descrição também. E dá uma olhada, a gente tem exercício médio de uma variável aleatória, valor esperado e tudo mais. Mas, aplicando esse conceito no estimador, se o resultado desta operação resultar no parâmetro, a gente vai dizer que esse estimador é justo. Tá, então é como se eu dissesse que para cada vez que eu tiver lá o meu estimador, essa conta, se na média, se o valor esperado dessa conta resultar no parâmetro, ele é justo. Se não resultar no parâmetro, ele é tendencioso, ele não está mirando onde ele deveria. Eu vou colocar essa anotação que a gente vai usar na próxima aula. Como se eu tivesse um alvo e o parâmetro está aqui e o nosso estimador vai dar alguns resultados. Percebe que quando eu tiver um resultado, eu vou ter uma estimativa. Então eu vou pôr vários resultadinhos aqui, dando essa ideia que são as estimativas mais provenientes ali de várias amostras. Do jeito que eu estou fazendo um conjunto de resultados ao redor do parâmetro. Então, na média, isso deve se aproximar do parâmetro. Então, se eu tirar a média dessas bolinhas todas, ela deve cair no alvo preto, que é o parâmetro mesmo. Qualitativamente, essa é a ideia que a gente está passando. Se não for esse o caso, se a gente não tiver um estimador justo, a gente pode ter um conjunto de dados que faz isso aqui, ó, em que a gente tem a média do estimador caindo viesada, tendenciosa, distante de algum viés, e aí algumas matérias vão dar o viés como essa distância aqui que eu estou fazendo. E aí seu estimador não é tão legal de ser usado, porque ele é tendencioso ou viesado, ou eu já ouvi o pessoal falando enviesado, mas eu prefiro falar de tendência, tendencioso. Ou tendencioso ou viesado. Então, nós não gostaríamos de ter resultados tendenciosos, por isso a gente escolhe estimadores justos. E a média amostral, o P-chapéu e o S2 são estimadores justos. A gente vai ver na próxima aula um exemplo para a média disso, tá bom? Muito complicado? De boa. Tá dando, né? Muito genérico, mas tá dando, né? Qualquer coisa tem a apostila. Vai na apostila qualquer coisa, ela tá mais formulada com parte mais numérica, mas aqui a ideia é ter o conceito na cabeça. Muito bem, justeza é isso. Consistência vai ser como? Deixa eu pôr pra cá. Aí. Consistência vai ser quando, se eu aumentar muito o resultado, se eu aumentar muito o número de elementos da minha amostra, então, se eu chegar nisso lá num limite e pegar quase toda a minha população, então, quanto mais eu aumentar o N, o número de elementos amostrais, mais a variância do estimador vai ficando pequena de tal modo que, se eu fizer um limite, né, da minha amostragem virando quase um censo, a variância do meu estimador vai ser igual a 0. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que meu estimador ele tem ali essa média que eu fiz para vocês, mas a variância é uma ideia de dispersão do resultado. Então, seria como eu pegar essas bolinhas aqui que eu fiz, que estão com esse tamanho, e mais dispersão elas estariam mais abertas, menos dispersão elas estariam menos abertas, estariam mais constritas. Condensadas, pronto, ótimo. Obrigado. E aí, quando eu aumento muito o número de elementos que eu estou mostrando, ou seja, eu tenho amostras maiores e, portanto, mais representativas e mais próximas da população, mais a variância vai diminuindo desse estimador. Então ele vai ficando cada vez mais preciso, mais consistente. Ele ser consistente, ele tem que ter essa ideia. Matematicamente a gente vai ver que esse limite vai ter de alguma forma um N
num denominador e de alguma forma, quando você fizer o n tender a infinito, a variância do estimador vai ser igual a zero. A gente vai tratar isso, não sei se na próxima aula, não decidimos ainda, mas a gente já tem exercícios disso feitos lá na teoria de probabilidades com cálculo de variância de estimadores. Então, esses dois conceitos são os mais importantes da gente passar aqui. A gente escolhe estimadores justos e consistentes. E aí, tendo dois estimadores para um mesmo parâmetro, dois estimadores, e ambos justos e consistentes, a gente tem que escolher entre eles qual que a gente vai pegar. E aí, como a gente escolhe eles e como calcula justeza e consistência, a gente vai mostrar na próxima aula. Então, deixa eu voltar aqui, que a gente já viu um monte de conceito aqui. Vou fazer uma breve recapitulada. Vimos na aula passada amostragens, tipos de amostragem, como amostra, o que é mais adequado para cada caso. Aí a gente falou agora de parâmetros, estatísticas ou estimadores e estimativas. Vimos as três principais, X-barra, S2 e P-chapéu, os principais estimadores que a gente usa no curso de estatística inferencial. E a gente também viu propriedades desses estimadores, como justeza e consistência. Sempre relacionando, né? Sempre relacionando como justeza e consistência do estimador se relacionam com os parâmetros da população que a gente está querendo avaliar, né? Um comportamento aí dos estimadores que a gente quer. Acho que de início tá bom por hoje. A gente se vê no próximo vídeo que você vê aqui do lado e a gente já conversa, tá bom? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu!